Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual, estou vestindo uma blusa preta lisa, short preto e atrás de mim o mesmo cenário, nada mudou, uma cômoda com violão em cima, um abajur, duas prateleiras com livros, um porta-retrato da minha família e uma bengala dobrada da cor azul. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série O Pra Sempre Sempre Acaba. E eu quero começar esse vídeo te fazendo uma adivinhação. Tá preparado? O que é, você pensa que vai durar para sempre, mas ela sempre acaba. Se alguém me fizesse essa pergunta, com certeza a minha resposta seria a paixão. Deixem nos comentários qual seria a sua resposta para essa adivinhação. Para mim, a paixão é a clássica ideia de algo que nós pensamos que vai durar para sempre, mas ela sempre acaba. Eu me lembro que na minha adolescência, eu ouvi uma história sobre um livro. Eu não ouvi esse livro, mas eu chequei no YouTube, existe aí um audiobook que eu pretendo ouvir ainda. Esse livro foi escrito por um escritor alemão no século XVIII chamado Goethe. O nome desse livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther. E conta a história desse jovem que ele se apaixona por uma moça. Essa moça, ela estava comprometida com outro rapaz. E ele chegou à conclusão de que ele não conseguiria ter essa moça para ele, ele também não conseguiria viver sem ela. Então ele acaba cometendo suicídio. E esse livro foi tão famoso no século XVIII e inspirou tantos jovens apaixonados que depois desse livro aconteceu uma onda de suicídios na Europa. Muitos jovens apaixonados se inspiraram no livro e acabaram tirando as suas vidas. Então, para você ver como a paixão é intensa. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as minhas paixões. Eu me lembro que a primeira vez que eu me peguei apaixonado, eu estava na segunda série. E as minhas paixões, elas têm duas semelhanças. A primeira delas é que as minhas paixões sempre duravam um ano. Eu me lembro que na segunda série eu me apaixonei por uma menina que estudava na minha sala. No ano seguinte, quando eu fui para a terceira série, eu já não gostava mais dessa menina. E eu me apaixonei por uma outra menina da terceira série, mas que não era da minha sala. Eu estava na terceira série A e essa menina estava na terceira série B. Me apaixonei por ela. Novamente, durou um ano. Na quarta série, eu me apaixonei por uma outra menina e essa menina, ela era mais velha do que eu e era prima do meu amigo. Na quinta série, a mesma coisa, já não estava mais apaixonado por essa menina, me apaixonei por outra e foi assim até a oitava série. Desde a segunda série até a oitava série, todos os anos eu me apaixonava por uma menina diferente. Essa é a primeira semelhança das minhas paixões, elas duravam um ano. Na oitava série, eu me lembro que eu ia para a escola de ônibus. E um dia eu estava sentado no banco, eu sentava nos primeiros bancos, e eu estava sentado, distraído, e eu vi passar uma menina. E eu vi aquela menina, ela passou perto de mim e eu achei ela muito bonita. Naquele tempo eu enxergava melhor. Eu achei ela muito bonita. Só que eu esqueci dela, eu achei ela ali bonita, beleza, passou. Algumas semanas depois, novamente, eu sentado no ônibus, distraído, olhei pro lado e vi ela de novo. Achei novamente aquela menina bonita e depois desse dia eu me lembro que toda vez que chegava o ponto dela, que ela subia para entrar no ônibus, eu ficava esperando para ver ela. E depois de alguns dias eu me peguei apaixonado por essa menina. E eu ficava pensando, nossa, que menina bonita. Se ela pega o mesmo ônibus que eu, significa que ela estuda na mesma escola que eu estudo. Mas que série será que ela estuda? Que sala será que ela estuda? E eu ficava na minha cabeça, eu só via ela no ônibus. Eu ficava pensando, nossa, que série será que ela estuda? Eu queria tanto ver ela na escola. Eu me lembro que um dia na sala de aula, eu sentado, a professora explicando a matéria e eu pensando na menina. Poxa vida, onde será que ela está agora? E
Por coincidência, enquanto eu pensava nela, e eu juro para vocês que é verdade, todas as histórias que eu conto aqui aconteceram comigo, não é ilustração. Enquanto eu pensava nela, eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu vi ela sentada na fileira que ficava do meu lado. E eu tomei um susto. Eu pensei, poxa vida, o tempo todo eu pensando que sala que essa menina estuda, e a menina estudava na minha sala, mas eu nunca tinha visto ela. Foi a primeira vez que eu vi ela ali. E eu fiquei feliz porque ela estudava na minha sala, então eu ia conseguir ver ela todos os dias, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste. Por que eu fiquei triste? Porque naquela época eu não era bem resolvido com a minha deficiência visual. Eu tinha vergonha da minha deficiência visual. Naquela época, alguém tinha que sentar do meu lado, ditar para mim, os meus livros eram ampliados, alguns meninos faziam chacota comigo, colocavam apelidos relacionados à minha deficiência. Então eu sabia que ela sabia que eu não enxergava e eu sabia que ela via as coisas que aconteciam na sala comigo. E eu fiquei triste, eu fiquei pensando, poxa vida, por um lado é bom ter a menina que eu sou apaixonado na minha sala, que eu vou ver ela todos os dias, mas por um outro lado é ruim, porque ela sabe que eu não enxergo, ela vê o que acontece aqui na sala, ela jamais vai querer ficar comigo. Mas eu continuei apaixonado por ela. E a segunda semelhança que eu falei das minhas paixões, uma é que elas duravam um ano. A segunda semelhança das minhas paixões é que eu nunca contava para as meninas que eu estava apaixonado. Desde a segunda série até a oitava série, eu gostava de uma menina, aquela paixão ia embora e eu não contava para elas que eu era apaixonado. As meninas que eu fui apaixonado na minha adolescência, nenhuma delas sabe, porque eu não contei. Mas na oitava série eu estava decidido que ela ia saber. Eu pensei, não, todos os anos eu gosto de uma menina e aquela paixão vai embora, eu não conto para ela. Esse ano eu vou contar. Ainda que ela não queira ficar comigo, mas ela vai saber que eu gosto dela. Só que eu era muito tímido, eu não tinha coragem de chegar nela e me declarar. Então eu pensei assim, agora, o que eu faço para ela saber? Para ela saber que eu gosto dela. Aí eu pensei, já sei, vou escrever uma carta. E eu me lembro que eu passei semanas pensando naquilo que eu ia escrever para ela. Naquele tempo eu ainda não escrevia poemas. E eu gostava muito de uma música do CPM 22, que se eu não me engano ela se chama Um Minuto para o Fim do Mundo. E aí eu escrevi a letra daquela música numa carta, escrevi algumas coisas que eu gostava dela, mas na hora me faltou coragem para assinar o meu nome. Eu não assinei meu nome. Escrevi a letra, escrevi algumas coisas, que eu era um menino, que eu estava apaixonado por ela, que eu estudava na mesma sala que ela, mas não assinei. E eu entreguei para minha prima, porque minha prima era amiga dela. E a minha prima entregou para ela, mas a carta não estava assinada. E um dia eu estava lá na sala, tranquilo, conversando com os meus amigos, daqui a pouco eu escuto um burburinho, as pessoas começando a conversar, a rir, apontando para mim. E eu pensei, está acontecendo alguma coisa. Conclusão, a menina, curiosa para saber quem escreveu a carta, ela pegou a carta, como eu escrevi na carta, que era alguém da sala dela, ela mostrou para as pessoas para saber de quem era a letra. E aí, a hora que os meus amigos viram a carta, eles identificaram a minha letra. E eles começaram a me zoar. A sala inteira viu a carta que eu escrevi para ela. Foi uma grande vergonha que eu passei por causa da paixão. Muitas vezes a paixão nos torna pessoas ridículas, né? Eu passei esse mico, eu paguei esse mico. A sala inteira viu a carta que eu escrevi para ela e vocês podem imaginar que durante meses eu fui zoado, os meus amigos me chamando de apaixonado, de poeta. No final das contas, ela ficou sabendo que eu gostava dela, foi a primeira menina que soube que eu era apaixonado por ela. Não fiquei com ela, não namorei, não beijei e as pessoas riram de mim. Então, no episódio de hoje do Pra Sempre Sempre Acaba, para mim a ideia mais clássica de algo que parece ser para sempre, mas que sempre acaba, é a paixão. Deixem nos comentários as experiências de vocês relacionadas à paixão, que eu também quero saber de vocês. Diário de um começo, compartilhando memórias e começando uma nova história. Poema A Carta. Escrevi esse poema dedicado à menina da oitava série para quem escrevi uma carta de amor. Hoje, nem dói lembrar que você não me escolheu. E tudo que eu sentia ao te imaginar, com o tempo morreu. Mas, pelo menos eu posso dizer que você soube que eu amei você. Que numa tarde cinza por ti esquecida, em uma carta eu escrevia o que eu sentia. Hoje ela nem deve mais existir, mas é tão bom voltar a sorrir sem precisar de você,
porque você nunca se importou. E no papel se eternizou o que nós dois vamos esquecer. Poema